Abra sua Bíblia novamente em Lucas 19. Eu vou ser breve, mas eu queria ser bem objetivo. Lucas 19, o verso 41. Essa semana o Senhor falou muito forte ao meu coração. Hoje nós estamos encerrando uma série de ministrações desse mês de maio, aos domingos, sobre Deus vê as suas lágrimas. O salmista diz que as nossas lágrimas o Senhor recolhe e coloca num odre, para que Ele possa se lembrar de cada uma delas. Muitas das vezes a gente pensa assim, que quando você chora, que Deus não está vendo. O choro, a dor não move Deus. Deus ele é movido por fé, amém? Se tem uma coisa que vai mover Deus na nossa vida é fé. Mas existe um momento da vida da gente que a gente não vai conseguir expressar a nossa fé em palavras. E muitas vezes o que vai vir pode ser um choro, pode ser uma lágrima. E quantas vezes a gente está na presença de Deus e a gente chora, a nossa alma está transbordando, você não diz nada. Semana passada nós vimos aqui da mulher que estava na casa de Simão. Ela não disse nada, ela só chorava nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que o povo ficou incomodado, Simão ficou incomodado. Jesus falou: olha, Simão, contou uma parábola e disse de 2 homens que foram perdoados. E perguntou a Simão, porque um foi perdoado pouco e outro muito, e disse assim: quem você acha que vai mais amar aquele Senhor? Aí o Simão disse assim: aquele quem muito foi perdoado. E Jesus disse: quem muito é perdoado, muito ama. Quem entende o perdão, muito vai amar a Deus. Aquela mulher era pecadora, a Bíblia diz, e ela se derramava aos pés de Jesus. Só que o choro dela não era um choro de tristeza, de remorso, era um choro de entendimento, que ela tinha sido muito perdoada. E a Bíblia diz que Jesus então disse para ela: filha, os teus pecados estão perdoados. E disse para ela: a tua fé te salvou. O pior lugar para ela estar era na casa de Simão, porque Simão era um líder religioso. Tem hora que a gente pode dizer: o pior lugar para eu estar, estava até falando com a irmã hoje, pior lugar tem hora que para você estar é numa igreja. Você vai dizer: não, na igreja tem um povo que julga, tem uns pessoal que quer ser melhor do que os outros, tem um povo religioso, e tem mesmo, irmão, e é toda a igreja. Sempre vai ter um ou outro que ainda não entendeu o propósito de Deus, sempre vai ter um ou outro que não entendeu aquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Mas eu não estou na igreja, não é por causa de pastor. Você não tem que vir para a igreja, não é por causa do bispo. Você tem que vir para a igreja por causa de Jesus, amém? Aquela mulher estava na casa de Simão, não era por causa do Simão, era por causa de Jesus. Quantos motivos você já teve para sair da igreja? Ixi, eu já tive um bocado. Já tive problema com um pastor meu, com pastora. E o diabo dizia: sai da igreja. Eu disse: sai da igreja, sai você da minha vida, sai você dos meus relacionamentos. Porque o diabo só quer tirar, você viu que só quer sair, tudo é: sai, eu vou sair da igreja, vou entregar a farda, é só a pessoa se distanciar de Deus. Falei: não, eu vou me aproximar mais de Deus. Porque eu não estava na igreja, não era por causa da pastora, não era por causa do pastor, não era por causa do bispo, eu estava na igreja por causa de Jesus. Você não está aqui na igreja, não é por causa de ninguém. E se você estiver por causa de alguém, mude o seu estar aqui. Se nós viemos por causa de Jesus, aprender da palavra dele e adorar ele, amém? Então aquela mulher não falou nada, só chorou, mas Jesus entendeu o choro dela. E hoje eu quero mostrar uma passagem que mostra onde o Senhor Jesus chorou. Lucas 19, o verso 41. Tá, se vocês estivessem em Bíblia, acompanhe aqui na Bíblia. Tem como mudar a versão aí? Botar a nova atualizada? Tem hora que a King James muda aqui um pouquinho da minha. A minha aqui, deixa eu ver aqui, qual é que tá. Tem hora que Almeida Revista Atualizada. Vê aí para mim, Almeida Revista Atualizada. Vê se você acha aí, Almeida Revista Atualizada. Ela não vai saber não. Deixa essa daí mesmo. Vamos lá. Tá. Se tiver algum diferente, algumas coisas, querido, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 19, verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia:
se conhecera por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que crê diz amém. Queridos, é lamentável que muitos cristãos não tenham o entendimento do que é o propósito de Deus, ou do que Deus tem para eles. Mas nessa noite, a gente pode ter um entendimento daquilo que a palavra de Deus quer que a gente entenda, a respeito do plano de salvação de Deus para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Nós precisamos entender que Deus ama as pessoas, não porque as pessoas são perfeitas. Deus ama a todos, não porque as pessoas são boas, mas é porque Ele decidiu nos amar. Amém? Se você está aqui na igreja, você não está aqui na igreja porque você é melhor do que alguém, mas é porque você deu uma resposta positiva à voz de Deus. Você está aqui porque você disse sim ao chamado de Deus, mas não significa que as outras pessoas que ainda não disseram sim para Deus, não são importantes para Deus. E nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas religiosas. Se tem uma coisa que atrapalha a gente na vida cristã, é a religiosidade, é se tornar uma pessoa religiosa. O desejo de Deus não é que você tenha uma religião, ou que você seja uma pessoa religiosa. O desejo de Deus é que você entenda que você é filho, que você é filha, que você é discípulo dele. Amém? Não é religião que Deus quer. O que Deus quer na nossa vida é que a gente venha ter relacionamento com Ele, porque a religião, ela é uma praga que mata as pessoas, que destrói. Na época de Jesus, quando Ele veio, tinha religião. Tinha ou não tinha na época de Jesus? Tinha o judaísmo, tinha muitas religiões, e Jesus não veio abrir mais uma religião, não, pelo contrário, Jesus foi totalmente contra o sistema religioso, porque o sistema religioso colocava um peso tão grande sobre as pessoas, e era só hipocrisia, era só fachada. Jesus chama os líderes religiosos daquela época, que eram os pastores, os bispos, nos dias de hoje, chamava eles muitas das vezes de raça de víboras, de hipócritas. Por quê? Jesus disse: olha, vocês são bonitos por fora, porque a gente vê a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Não é a aparência que Deus quer, é mudança de vida, é transformação de dentro para fora. A igreja não está aqui para mudar a sua aparência exterior, mas está aqui para anunciar a palavra de Deus, que tem o poder de mudar a sua vida de dentro para fora. E a religião não, a religião só maqueia. Jesus chamava eles de hipócritas. Sabe o que é um hipócrita? Um hipócrita é um ator, é alguém que finge muito bem ser uma coisa que ela não é. Por exemplo, uma pessoa que está numa vida toda errada, no pecado, aí ela quer mostrar que está jejuando, está vivendo uma vida de santidade. É hipocrisia, é um teatro. É um teatro a pessoa dizer que está jejuando, mas ela não quer abandonar o pecado. Ela está jejuando e ela até jejuma ali, passa fome muitas das vezes, ela diz até que está jejuando, mas está ali grudado nas coisas erradas. Acaba sendo um teatro. Não é isso que Deus quer. Não é que você faça um teatro. Deus quer que a gente seja o quê? Verdadeiro. Amém?
E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus, ele está entrando em Jerusalém, uma entrada triunfal, uma entrada onde todas as pessoas estavam celebrando a ele, dizendo: Hosana, 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 Hosana aquele que vem, exaltando a ele. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. A Bíblia não diz que Jesus chorou quando ele foi traído por Judas, porque geralmente, quando é que a gente chora? Quando você sofre uma traição de alguém, de um amigo, você sofre uma decepção, você muitas vezes se desaba em lágrimas, é ou não é? Só quem já foi ou já passou por algum tipo de traição sabe do que eu estou falando. Quando você é enganado por alguém que você considerava, muitas vezes você cai em lágrimas, você fala: meu Deus, Judas traiu Jesus e Jesus não chorou. Judas foi o traidor e Jesus mesmo assim não chorou. Falou para Judas: você trai o filho do homem com um beijo, amigo. Jesus foi preso. Quantas são as pessoas que a gente vê que na hora que vai preso chora? E Jesus não chorou quando foi preso. Mas nós vemos Jesus entrando na cidade e chorando. E por que Jesus estava chorando? E não foi um choro de derramar uma lágrima assim, não, ó. Escorreu uma lágrima dos olhos, não. No original, aquele choro foi um choro de planto. Sabe aquele choro que você chora assim, ó? Foi um choro mesmo. Todo mundo dizendo Hosana, Hosana, e Jesus chorando. Mas era um choro de tristeza. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, o que vai acontecer com vocês? Jesus estava chorando porque eles estavam perdendo a oportunidade de salvação. Era um povo que gritava Hosana, mas não conhecia Jesus. Era um povo que gritava Hosana, mas que dias depois iriam crucificar ele, iriam abandonar a ele. Era um povo que ainda não tinha a revelação de quem era o Cristo. Eles pensavam que Jesus era um político, um que ia governar na política, alguém que ia tomar o império. Eles estavam felizes por isso. Só que Jesus não é um político. Jesus, ele é rei sobre toda a terra, amém? Jesus não veio para ser político de uma cidade, de um estado, ele veio para ser rei da nossa vida. E o choro de Jesus é porque aquele povo estava perdendo a oportunidade de conhecer quem de fato ele era. Jesus estava chorando por pelos pecadores, que não foi um, era uma cidade inteira. Jesus estava chorando por uma cidade que estava se perdendo. Jesus estava chorando por pessoas que estavam perecendo, pessoas que estavam recusando o plano de Deus para a sua vida. Eram como pessoas cegas que não queriam ver. Estava claro, mas eles não queriam enxergar, porque eles queriam um Deus do jeito deles. Eles queriam um Deus da maneira deles. E Jesus não veio para ser do nosso jeito. Tem muita gente que é ateu, que diz que é ateu. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Não, irmão, não é que ela não acredita em Deus, é que ela queria que Deus fosse do jeito dela. Por que Deus não faz assim? E por que Deus não fez assim? E se Ele é Deus, por que Ele não Ele queria que Deus fizesse do jeito dela. Aí ela diz que não acredita em Deus, porque ela quer que Deus seja do jeito dela. Quantos me compreendem? Então, aquele povo não entenderam o propósito de Deus. E Jesus chorou, porque eles estavam perecendo. Jesus chorou porque eles estavam se perdendo. Sabe, nos dias de hoje, quando uma pessoa fica sabendo de um pecado de um irmão, muitas vezes de outra igreja, não sei se você já viu isso, ou até mesmo muitas vezes da própria igreja, a pessoa fala: aquele ali eu já sabia, ali não me engana não, ali eu sei quem é, ali é treiteiro, ali é mala, bem feito, ainda bem que morreu. Tem gente que fica alegre quando descobre o erro de alguma outra pessoa, quando alguma pessoa cai em pecado, ou quando alguma coisa revela o pecado da pessoa. Tem gente que fica alegre, critica e vai para a internet. Você já viu
que na internet, quem fala mal de crente é crente? Você já viu? Quem fala mal de pastor é crente. Quem fala mal de igreja é crente. Você não vê na internet o católico falando mal da igreja católica. Vai falar mal de um padre para você ver. Vai falar mal da igreja católica para você ver. Agora, tem crente que ele vai na casa do outro para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal disso, daquilo outro. E nós precisamos sair fora disso, irmão. Isso é religiosidade, isso é praga na nossa vida. As pessoas têm defeito, ninguém é perfeito. Se tem algum problema na igreja, eu vou procurar de alguma maneira ser bênção para ajudar. Se um irmão está com algum problema, eu tenho que chorar por esse irmão, para que esse irmão se arrependa. Jesus não ficou feliz em ver aquele povo perecendo. Jesus não ficou feliz em ver aquele povo se perdendo. Ele não ficou feliz por um povo que estava perecendo. Ele chorou. E a pergunta que eu faço: quantas vezes você tem chorado por aqueles que têm se arrependido? Eu estava ontem, fui lá no parque levar os meninos para brincar, e eu dizia: meu Deus, que tanta gente, Senhor, tantas pessoas que estão se perdendo. E eu ali estava já emocionado. Eu dizia: Senhor, por que essas pessoas não se rendem ao Senhor? Eu disse: Senhor, nos ajuda a alcançar esses corações, nos ajuda a alcançar essas vidas que estão aqui, Senhor, só querendo viver de festa, de ilusão, de engano. Almas que estão perecendo, irmão. Não é sobre o aqui e agora, é sobre a eternidade. Essas pessoas estão caminhando passos largos para o inferno. E se nós, como igreja, como cristão, não nos mover o nosso coração, se a gente não se sensibilizar, nós não estamos entendendo o que é o cristianismo. Que quando um ladrão morre, a gente vê gente dizendo: bem feito, tenha que morrer, o policial tal tenha que matar. Não. Tem que se converter, transformar de vida e anunciar que Jesus muda e transforma, amém? Não é orar, não, tomara que morra tudo. Tem gente que fala assim, tem gente que é crente. Tomara que o tenente mata tudo, tomara que a polícia acaba com tudo. Eu falo: meu Deus, não. Tomara que Jesus transforma, tomara que eu possa ser um instrumento de bênção para salvar essas vidas. Nós precisamos ter um coração como um coração de Jesus, um coração que se coloca no lugar do outro. Eu vi um vídeo ontem e partiu o meu coração. Um pai que estava ajoelhado diante do corpo do seu filho, e ele chorava, e ele dizia: meu filho, eu te avisei, meu filho, por que você não me ouviu? E ele dizia: meu filho, eu te dei tanto conselho. E ele dizia: meu filho, por que você não me ouviu, meu filho? E ele chorava, e as lágrimas desciam, porque ele sabia que o filho dele havia se perdido para sempre. Não foi só um acidente, não foi só algo errado que o filho dele fez. O filho dele agora estava morto por conta de uma vida errada. Uma mãe que vê o seu filho na perdição, e ela chora, porque ela sabe que aquele caminho é um caminho de morte. Ela chora porque ela sabe que aquilo leva à destruição. E nós precisamos entender que essas pessoas que estão aí afora são os nossos irmãos em Cristo. Pode não ser o seu irmão de sangue, pode não ser a sua irmã de sangue, pode não ser o seu pai biológico ou mãe biológica, mas é alguém que faz parte da família de Deus. E Deus chora quando vê uma alma se perdendo, quando vê uma alma perecendo que não entendeu o propósito de Deus. Para nós finalizar e orar para que você entenda, Jesus diz assim: não reconheceste o tempo da tua visitação. Sabe, a gente que é pastor, tem hora que a gente chora em casa, mas tem hora que eu choro, sabe por que é? Porque tem gente na igreja que está perdendo o tempo de Deus na vida dela. Tem gente que está prolongando, achando que amanhã, depois.
Eu digo, meu Deus, o Senhor nos trouxe para essa cidade com um propósito. E fulano, Senhor, podia já estar na tua obra, já podia estar sendo usado pelo Senhor, mas essa pessoa não entendeu o tempo da tua visitação. Deus, Ele nos visita, querido, e nós precisamos estar sensível ao tempo da visitação de Deus. Porque o tempo da visitação de Deus pode passar, sim ou não? Passou para Jerusalém. Jesus veio. O tempo da visitação do próprio Deus veio para eles. E o tempo da visitação de Deus passou. Eles perderam a oportunidade de ser instrumento de Deus para as nações, a oportunidade de ser luz para o mundo, porque Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí tem hora que Deus tem que trazer alguém lá de fora, lá de outra cidade, tem hora que Deus tem que converter o bêbado, para poder levantar como obreiro, como obreira, como instrumento, como porta-voz dele, sendo que muitas vezes Deus está nos visitando aqui e quer nos levantar. Não que é errado Deus salvar essas pessoas, mas tem gente que está perdendo o tempo da visitação de Deus, está esperando o prefeito dela ganhar, está esperando o vereador dela ganhar, para ver se a vida dela muda. Não espera em política não, espere em Deus, porque esse sim é que pode mudar a nossa vida, amém? Eles perderam o tempo da visitação de Deus. Deus está te visitando, querido. Não perca o tempo da visitação de Deus na sua vida. Está na hora de você dar uma resposta positiva ao chamado de Deus. Está na hora de você se entregar ao plano de Deus por completo. Sabe por quê? Porque Deus chora. Deus chora em ver você se perdendo. Deus chora em ver você, que toda vez que o pastor diz, quem quer entregar a vida a Jesus, e você sabe que você precisa assumir um compromisso com Deus, e Ele te traz a igreja, Ele te traz um culto como esse, e Ele te visita aí nessa cadeira onde você está, Ele fala ao seu coração enquanto eu prego, Ele ministra ao seu coração, e é um tempo de visitação de Deus nas nossas vidas. E você tem resistido ao chamado de Deus? Não resista ao chamado de Deus na sua vida. Se você não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Se você está afastado, volte para a presença dEle. Se você se desviou, volte. Se você não está funcionando, funcione. Porque o tempo passa. E passa rápido. E o que eu encontro de pessoas que me dizem, eu era para ser um pastor, eu era para ser um bispo, eu era para ser um grande pregador, eu era para ser um grande homem de Deus, porque veio o tempo da visitação de Deus na vida deles, e eles foram adiando até que passou, o tempo passou, os anos passaram, e então, eles perderam o time, eles perderam o tempo de Deus na vida deles. Não perca o tempo de Deus na sua vida. Deus está visitando a sua vida, Deus está visitando a sua casa. Se você não se rendeu a Deus, se renda, porque Ele está chorando por você. É como um pai que está vendo um filho perecendo, e Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você seja condenado, Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua vida, amém? Jesus estava chorando, chorou muito, por causa daquele povo que não entendeu o plano de Deus na vida deles, por causa daquele povo que adorava com a boca, mas não conhecia Deus de fato e de verdade. Eles estavam presos a um sistema religioso de política, e Deus não quer que você esteja preso a um sistema religioso de política. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, amém? Jesus quer que você ore. Tem gente que pensa que orar é um fardo, é um peso. É peso quando você vive debaixo de religião. Orar é um privilégio. Orar é algo maravilhoso. Tem gente que pensa que é um peso vir à igreja. E eu não vejo a hora de chegar a hora do culto. Lá em casa, 6 horas da tarde, todo mundo já está no banheiro tomando banho para poder vir à igreja. E isso não é um dia, já são 7 anos aqui nessa cidade. E não é só nessa cidade, é qualquer lugar que a gente vai, a gente fica. E a minha esposa diz, nós vamos abrir a igreja. Eu disse,
A gente não dá essa sorte, porque quando chega lá, tem uns que chegou primeiro do que nós. Se eu começo a me arrumar às 6 e chega aqui a igreja já está aberta, então acho que esse pessoal deve banhar às 5h30, para estar aqui reunidos adorando o Senhor. E a gente chega aqui, já tem gente orando, já tem gente louvando, adorando o Senhor. E tem gente que pensa que é um fardo. Vir à igreja não é um fardo, é um privilégio. Poder aprender da palavra de Deus. Não seja uma pessoa religiosa. Se você está vendo as pessoas perecendo, que o seu coração possa estar contrito, que você possa ter compaixão dessas pessoas. Se você sabe de alguém que caiu, se você sabe de alguém que pecou, ore a Deus, pedindo a Deus que levante essa pessoa. Ore para que Deus tenha misericórdia, porque é uma alma, é uma vida, é uma alma que precisa de salvação. Amém? E Jesus está nos visitando nessa noite. Eu pergunto a você, o que você vai fazer com a visitação de Deus na sua vida? O que você tem feito com a visitação de Deus? Deus não tem te visitado em vão. A visitação de Deus para Jerusalém não foi em vão, tinha um propósito. E eles perderam tempo. Não perda o tempo da visitação de Deus na sua vida, porque Deus chora muito. O que faz Deus chorar é ver pessoas se perdendo, porque estão perdendo o tempo da visitação de Deus, porque não estão reconhecendo a visitação de Deus. Eu queria que você ficasse de pé por um momento. Eu quero orar pela sua vida. Deus está te chamando. Deus está convidando você nessa noite. Deus está chamando cada um de nós. Deus está chamando os pecadores ao arrependimento. E você tem dito: quando eu me consertar, eu vou me firmar na igreja. Não é assim. Não é dessa maneira. Quando eu vim para Jesus, eu não estava consertado. E até hoje eu ainda não estou consertado. Ele está me consertando aos poucos. E todo dia Ele vai consertando, um aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Deus, Ele não está chamando pessoas perfeitas. A religiosidade coloca um peso de perfeição muito grande nas pessoas. E Deus não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas arrependidas. Se você estiver arrependido de tudo que você fez, Ele está te chamando. Se você estiver arrependido nessa noite, você entendeu a visitação dEle na sua vida. Essa noite Jesus está te chamando. Não deixe passar o tempo da visitação de Deus na sua vida. Não deixe que o inimigo prevaleça sobre a sua vida. O inimigo prevaleceu sobre Jerusalém, porque eles deixaram passar o tempo da visitação do Salvador, porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Não rejeite Jesus na sua vida. Não rejeite o chamado de Deus. Jerusalém foi chamada, escolhida. O povo de Israel foi escolhido para ser o porta-voz do Evangelho ao mundo. Eles não o receberam, mas nós que somos gentios recebemos também a visitação de Deus. Estamos aqui nessa noite pregando da palavra de Deus, anunciando do seu amor e da sua bondade. Jesus te ama. O seu pecado não diminuiu o amor de Deus por você. O seu pecado não diminuiu o quanto que Deus te ama, não diminuiu as promessas de Deus na sua vida. E se você se arrepender nessa noite, e se você se voltar para Ele de todo o coração, eu creio que você vai viver coisas extraordinárias. Com seus olhos fechados, se renda a Deus neste momento de todo o coração. Se renda ao Senhor. A presença do Senhor está te visitando aí. Não deixe passar a visitação de Deus na sua vida. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém e nem sempre é capaz de resolver. Quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue compreender. E existe um amigo
Mas existe um amigo, ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Chore pra Deus, o choro não cai. O choro da alma que sobe, 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 vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Chore pra Deus, o choro não cai. O choro da alma que sobe, 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 vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Quantas vezes nós contamos Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém, mas ninguém consegue resolver. E quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue compreender. E existe um amigo Mas existe um amigo, que ele se importa. ele se importa contigo. Ele é Jesus e vai te ajudar. E chore pra Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando pra Deus, você move os céus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Mas chore pra Deus, o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando pra Deus, você move o céu. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Jesus, eu creio, meu Pai. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. Com os seus olhos fechados, eu queria que você pensasse em alguém que você conhece, que está se perdendo. Talvez é o seu filho, talvez é o seu irmão, a sua irmã, talvez é o seu pai, e você sabe que ele ainda não se entregou ao plano de Deus. Então neste momento, clame o Senhor para que possa alcançar essa pessoa. Talvez é um amigo, uma amiga que você tem, que se decepcionou com a igreja, que se decepcionou com o Evangelho. Talvez é alguém que foi ferido, foi machucado. Talvez é você que está aqui nessa noite, e você sabe que talvez você está recusando aquilo que Deus tem tido para você. Então peça a Deus nessa noite a compaixão, a misericórdia para essas pessoas. Clame a Deus nessa noite para abrir os olhos. Clame o Senhor para que essas pessoas possam entender a visitação dEle. Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, ó Deus, visita, Deus, o meu irmão. Ó Deus, visita a minha irmã neste momento. Visita essa pessoa, meu Pai,
ó Deus, que precisa, meu Pai, entender o tempo da tua visitação. Deus, não deixe passar o tempo da tua visitação de nós, não deixe a gente perder a oportunidade, meu Pai, que o Senhor tem nos dado da tua visitação. Não deixe a gente perder a nossa geração, meu Pai. Não deixe esse jovem perder a geração dele. Ó Deus, nos levanta como boca do Senhor nessa terra, nos levanta como instrumento do Senhor nessa cidade, meu Pai. Não deixa a gente perder a tua visitação nessa cidade, meu Pai. Ó Deus, mas nos levanta, Senhor, como instrumento de salvação. Pai, eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor possa, ó Deus, libertar aqueles que são, ó Deus, os nossos amigos e irmãos, Deus, que precisam se voltar para o Senhor. Clamamos o Senhor pela misericórdia, ó Deus, e que o Senhor tenha compaixão deles e que eles possam abrir os seus olhos e dizer sim ao teu chamado. Eu queria perguntar para você que está aqui nessa noite, você que não entregou a sua vida a Jesus, e você diz: bispo, eu gostaria de entregar a minha vida a Jesus nessa noite. Ou você que está afastado e gostaria de reconciliar com o Senhor, se você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Ou você que está afastado, vem aqui que eu vou orar por você, eu vou orar pela sua vida. Não deixe passar a visitação de Deus nessa noite, Ele está te chamando. Ele tem chorado tanto por você, Ele tem chorado por aqueles que estão se perdendo, e nessa noite Ele está te chamando. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Ou se você está afastado, eu vou orar por você. Tem alguém? Eu vou orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Com os seus olhos fechados, diga assim comigo, diga: meu Deus, não deixe passar o tempo da tua visitação na minha vida, e que eu possa me render ao teu propósito, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, queridos, nós já vamos finalizar. Amanhã tem o culto das mães, que hora? É quinta? Vai ser aonde? Aqui na igreja? Casa da sua mãe? Quinta-feira nós teremos o culto das mães, que hora? Quem é mãe aqui? Glória a Deus. Você tem orado pelo seu filho, a sua filha? Irmãos, por incrível que pareça, minha mãe não é ainda evangélica, mas na época que eu desviei, foi a época que minha mãe mais orou para eu voltar para a igreja. Ela chorava, porque eu me transformei. A pessoa, quando dizia, ela se transforma. É o que a Bíblia diz, né? Se eu tinha um demônio, entrou mais 7, pior. Virei um bicho, que até de mal dela. Ela não se voltou ainda, ou não proclamou a sua fé ainda, mas foi o tempo que ela mais orou por mim. Ela falava para as pessoas: eu estou orando. Ela chorava para eu voltar. E eu creio que uma das coisas que fez eu voltar para a igreja foi a oração da minha mãe. Ela chorava para eu voltar. Engraçado que antes de eu dizer, ela ficava reclamando: vai morar na igreja? Leva a cama, agora é só igreja. Depois que eu dizia, ela orava para eu voltar. Ela dizia: volta para a igreja. Ela me evangelizava. Ela, não sendo crente, mandava eu voltar para a igreja. Dizia: volta para a igreja. Você mudou tanto, você se tornou outra pessoa. E eu voltei. Jesus me alcançou de novo. Eu disse sim, o chamado de Deus. Tenho orado para Deus salvar a minha família. Tenho orado para Deus alcançar a minha família. E eu quero encorajar você que é mãe: não desiste de orar pelo seu filho, sua filha. Jesus vai transformar a vida dele, amém? Se tem uma coisa que Deus responde, é a oração. Terça-feira nós temos o culto das mulheres. Você que é mulher, não perca, vai ser nessa terça-feira. Quarta-feira nós temos um culto de avivamento. Venha participar, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sexta-feira nós teremos também culto de libertação. Não falte, em nome de Jesus. Eu queria convidar nosso irmão Bruno para fazer essa oração, pedindo ao Senhor para nos levar para casa. E nós queremos também agradecer a Deus, queridos, pela vida deles, pela vida da família deles. Foi um tempo muito precioso que eles estiveram aqui com a gente. Sobe aqui, Bruno. Eles estão indo lá para o Luiz Eduardo. É bom que quando a gente for para o Luiz Eduardo agora, a gente tem novos amigos lá, né? E a gente só tem que louvar a Deus pela vida deles. São pessoas maravilhosas. Estiveram
aqui junto conosco nessa cidade, pregando a palavra. E a gente profetiza que Deus abençoe vocês nesse novo tempo, prospere, que Deus derrame bênção sem medida, e que tudo que vocês viverem de experiência aqui possa servir lá, porque tem coisas que a gente não entende, né? Parece, meu Deus, passei um tempo lá, mas tudo tem um propósito. Deus preparou eles aqui para viver um tempo extraordinário lá em Luiz Eduardo. Então a gente só tem que agradecer pela vida deles. Bom, sem ser essa semana, já a outra já vai estar indo, né? Deus abençoe, a gente só tem que louvar pela vida deles. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, agradecidos pela palavra maravilhosa que o Senhor liberou hoje aqui, pelo teu mover com o teu Espírito Santo através do louvor, através das orações, através da tua presença poderosa. Senhor, abençoamos, ó Deus, essa igreja, declarando sobre ela toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Louvamos, ó Pai, pela liderança dessa igreja, pelo bispo, pelos pastores aqui levantados, por cada um dos obreiros e irmãos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, guarda-nos nessa semana, livra-nos de todo o mal, dá-nos uma semana debaixo do teu favor e da tua graça abundante. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós colocarmos às mãos, seremos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Quem disse amém, declare para o seu irmão: você é uma bênção. Olha para a pessoa mais abençoada do seu lado aí e fala: você é uma bênção. Amém?